Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 16, que vem sob o título No Posto de Socorro. Mas antes de nós partilharmos, como eu costumo fazer, te convido para que tu curta esse material para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, porque como nós sabemos, o algoritmo do YouTube, quando nós curtimos um vídeo, entende que ele é bom para nós. E dependendo do número de curtidas, ele então espalha para outras pessoas. Então eu te peço o teu auxílio para que nós possamos espalhar o bem por onde nós pudermos alcançar o maior número de pessoas possível. Ok, meus queridos? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou aqui trazendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, nos deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Gente, então, como nós vimos no capítulo anterior, aqui Vicente e André Luiz, junto do instrutor Aniceto, estão em viagem para aprendizado deles e auxílio a outros irmãos, não é mesmo? Como nós vimos, eles estão aqui passando por uma zona umbralina muito densa, onde há ali a comunhão das mentes humanas encarnadas, ou seja, os pensamentos que aqueles de nós que estamos encarnados enviamos a essa psicosfera, e juntamente com os pensamentos e os espíritos que estão ali ainda inferiorizados, irmãos que ainda estão ali naquela densa treva. E dentro desse ambiente não existe, como em nenhum outro lugar, falta de socorro divino. Porque, como nós vimos aqui, existe esta zona de socorro, este posto de socorro maravilhoso, que é imensamente abençoado. E isso tudo, gente, é construção daqueles espíritos que ali estão, pelo poder divino que lhes empresta as bênçãos. E aí então nós podemos perceber o poder que as nossas mentes, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, têm. Porque o umbral, gente, não é exatamente um local, é uma criação mental. O umbral é um lugar, sim, onde estão os espíritos, mas não exatamente. Para que a gente possa compreender, eles vivem dentro daquilo que eles ainda vibram. Eles vivenciam ali toda essa densidade que paira nesse lugar devido às suas criações mentais. Mas nós temos aqui então esse posto de socorro no meio dessas densas trevas. Existem postes de socorro, gente, dentro do umbral. Ninguém está abandonado. Deus não abandona a ninguém. Todos somos filhos de Deus, independente da questão vibratória em que estejamos. O mais perverso, como o mais generoso e angelical, todos somos filhos de Deus.
cada um de nós dentro do nosso padrão de evolução, daquilo que estamos vibrando. Então, esse lugar maravilhoso, que o André Luiz descreve aqui como se fosse um grande castelo, ele é todo cercado, não é? De pesados muros que estão ali protegendo aquele ambiente. Então, nós vamos ver aqui mais adiante como é que isso funciona. André Luiz continua nos dizendo: espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Então, gente, mais um adendo aqui, olha só. Aniceto, como todo benfeitor, era gentil e se equiparava àqueles que estavam ali junto dele, que não tinham ainda aqueles dons recebidos por ele devido ao seu posicionamento e à sua elevação espiritual. Ele não precisaria tocar a campainha se estivesse só, e poderia talvez até mesmo elevar-se ou passar de outra forma para dentro dessas muralhas, não é? Mas como ele estava ali na companhia de Vicente e de André Luiz, ele quis ser gentil e equiparar-se aos outros, não é? Ele não quis passar ali a ideia de que ele era superior, mas sim igualar-se aos outros irmãos. Gentileza e amorosidade que todos nós precisamos sempre aprender, não é? Continuando a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Que coisa linda, né, gente? Olha só, eles ocultam a própria glória. É um código de bom tom que eles têm nas sociedades espirituais que são nobres e que são santas. É um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Evitar parecer maior do que somos, ou mesmo demonstrar em excesso aquilo que já somos, para não humilhar os outros irmãos, não é? Cada um a seu tempo também se elevará. Coisa linda, gente. Continuando a leitura, André Luiz nos diz: atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação final antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro,
sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Então, gente, é o que eu dizia para vocês aqui que nós partilhávamos, não é? É o estado mental. Aqui, nesse posto de socorro, os espíritos que habitam neste local para auxílio fraterno àqueles que ali estão no lado da treva, são espíritos que estão buscando unir-se à mente divina, sempre em prece, em trabalho do bem, não é mesmo? E buscando a sua autoelevação. São irmãos de boa vontade. Então, o reflexo desta zona de socorro, toda essa luz, essa bênção, vai de encontro também à natureza que é mãe fraternal e materna, gentil, como disse aqui o nosso querido Aniceto, mas vai depender sempre da condição mental de cada ser. Então, eles vão de encontro a essa energia benéfica que a natureza emana em todo lugar, mas que vai depender daquela vibração que as mentes que ali estão possam fundamentar aquele ambiente. Então, este posto de socorro, dentro desta zona umbralina, que também é um reflexo das mentes inferiores que ainda ali estão nesse estado vibracional, essa é a condição desse ambiente abençoado. Por quê? Porque as mentes que ali estão vibrando positivamente, no bem, na paz, na harmonia, na fraternidade. Ao contrário dos irmãos que ainda carecem socorro, que são esses irmãos desta zona umbralina que ainda é trevosa, devido também aos seus pensamentos, à sua vibração mental. Olha que interessante, não é, gente? Então, vamos aprendendo aqui cada vez mais e mais e fixando questões que nós já vimos, mas que sempre são muito interessantes de revermos para que a gente vá aprendendo cada vez mais e mais, porque a nossa mente, ela aprende também pela repetição. E aí nós vamos cada vez mais e mais comprovando essa realidade sobre a questão da vibração mental, não é mesmo? Zonas de grandes conflitos espirituais estão ligadas a mentes que ainda estão, infelizmente, inferiorizadas, mas que um dia se elevarão. E zonas que são mais elevadas, mesmo dentro dessas zonas densas, que são zonas fraternas de socorro e refazimento, são zonas que estão ali sob influência de mentes que já estão mais elevadas dentro da fraternidade e do bem. Continuando a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, nobre irmã Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se a serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação,
prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Faz muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismalha veio igualmente ter comigo. Por quê? Considerei intimamente. Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore me impressionava pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão modificado ao gosto mais antigo. Os móveis de delicada escultura formavam conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos da história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rola aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou, sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Gente, dando um adendo aqui, depois vocês olham aí o Martírio de São Diniz de Bonnat. Vocês vão ver que tela maravilhosa que é, ok? Exatamente essa descrição que é dada aqui. Mas aqui André Luiz está vendo uma cópia no mundo espiritual. Coisa mais linda que ele descreve aqui, a iluminação desta cena, muito mais bela do que aquela que foi pintada por Bonnat, ok? Então depois vocês olham aí a tela de Bonnat, que é o Martírio de São Diniz, para vocês terem uma ideia do que está sendo dito aqui. Vamos continuar aqui a nossa leitura para a gente entender como é que funcionou esse processo, se essa aqui é a cópia, se essa é a verdadeira. Vamos dar uma olhadinha o que André Luiz vai nos contando aqui? O que o irmão Alfredo falou? Vamos ver. Diz o seguinte: ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado.
embora estivesse retido no círculo carnal. O grande pintor de Bayonnet visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Olha só, gente, o que o Alfredo está dizendo aqui para André Luiz. Que essa que eles estão vendo não é a tela original. E que a tela de Bonnat aqui na Terra também não é a original. Bonnat fez uma visita espiritual a esse local aonde um servo cristão de Jesus fez esse desenho, exemplificando ali o fator desta tela original, e então Bonnat, quando acordou disso que ele acreditou ser um sonho magnífico, ele fez a tela. Mas a tela que Bonnat fez não é a original, e nem essa que está aqui, mas sim a original está num outro local, numa outra cidade espiritual mais elevada. Olha que lindo, gente. E o que o irmão Alfredo fala aqui para André Luiz é que muitas das obras que aqui chegam na Terra não são constituição apenas daquele que faz a obra. São criação mais elevada, que aí então aquele artista que em sonho, que em desdobramento espiritual vai a esses locais, percebe e então aqui na Terra cria uma cópia pálida daquilo que é realmente. Então, músicas eruditas, grandes telas, grandes esculturas, muitas vezes são cópias pálidas aqui na Terra daquilo que é maravilhosamente criado lá no mundo espiritual. Olha que lindo, gente. Então, Alfredo está dizendo aqui que o próprio São Diniz foi visitar ali o local, foi visitar esse posto de socorro, e ele então, Alfredo, foi até esse local para ver como era a tela original, para então criar essa tela que eles têm diante de si. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso, não é? A mente espiritual e as criações espirituais são de tal cunho elevadas que criam inclusive as obras que são feitas aqui por artistas na Terra. Que lindo, não é? Continuando então a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Ai, que lindo, não é, gente? Maravilhoso. Os artistas veem no plano superior e trazem, então, as ideias para cá, criando as obras que eles viram no mundo superior. Continuando a leitura. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade
costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Que capítulo maravilhoso, não é, gente? Sempre, como toda a obra de André Luiz, mas cada vez nós vamos nos maravilhando mais e mais com o que ele vai nos trazendo de notícias, de forma como se ele fosse um repórter da vida espiritual, nos contando como é lá no mundo espiritual, quanto mais elevado, mais belo. Que coisa linda, não é, gente? E também nos contando que em todo lugar a providência divina ampara a todos os seus filhos, independente da condição que ainda estejam, se inferiores, ainda em estado vibracional mais denso e menos elevado, também recebem socorro. É lindo demais o amor divino, não é mesmo? Assim então, meus queridos, antes de nós terminarmos, eu vou lhes convidando para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos também os nossos encontros para fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a amável presença de Jesus, de Maria Santíssima e de toda a comitiva espiritual que trabalha junto ao Cristo de Deus na Terra, para elevarmos as vibrações dos nossos lares e abençoar a nós e aos nossos familiares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos novamente os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, ali a recepção do passe das vibrações positivas que nos são ofertadas pela querida benfeitora Maria da Soledade e a equipe de benfeitores espirituais que com ela trabalham a serviço de Jesus Cristo para abençoar as nossas vidas através do passe. Sendo assim, meus queridos, com uma singela e simples oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, que é nosso Pai justo, amoroso e sempre presente, que Jesus, que é nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro sincero de todas as horas, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, que nos leva sempre à sua mão, em seu colo, até Jesus, e que os nossos queridos benfeitores espirituais todos continuem sempre nos elevando e nos levando ao bem, nos auxiliando a caminhar em direção à nossa evolução, e que nós, meus queridos, com gratidão, com boa vontade, com dedicação, com estudo e com empenho para praticar o que temos aprendido, possamos prosseguir valorizando esse tão grande amor que nunca, nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia nos nossos caminhos sempre.